A graça e a paz do Senhor esteja bem presente na sua vida. Eu sou o pastor Eujácio e gostaria de compartilhar uma palavra com o seu coração. Você já se sentiu cobrado, com muitas exigências, de fazer muitas coisas, de desempenhar vários papéis, de ser aquilo que muitas pessoas querem que você seja? Ou mesmo num momento como esse de quarentena, onde nós estamos sendo desafiados a cada momento e parece que nós queremos fazer muitas coisas, e mesmo aquilo que nós não fomos chamados ou separados para fazer. Eu queria compartilhar essa palavra com você, porque muitas vezes nós somos tentados a fazer aquilo que nós não fomos criados para fazer. A palavra do Senhor, ela chega ao ponto de dizer que nós somos um corpo, a igreja do Senhor. É um corpo e cada parte tem a sua especialidade. Cada parte do corpo tem a sua função. E nós precisamos estar bem atentos, porque em muitos momentos nós até vimos como boas ideias ou boas intenções fazermos aquilo que nós não fomos chamados, e ao contrário de nos abençoar, ao contrário de isso trazer um benefício, isso traz para nós um peso, uma sobrecarga, traz uma dor, traz uma frustração. Nós precisamos ver e buscar em Deus e na sua palavra o direcionamento para nossas vidas. Porque como nós aprendemos no Salmo 139, Ele nos criou, Ele nos formou, todos os nossos dias foram escritos no seu livro e cada um foi feito de uma forma muito particular. Nós temos marcas em nós que nos mostram que nós somos únicos. E por isso, para cada um, Deus escolheu um plano e um propósito. Para cada pessoa que Ele chamou para algo muito específico e determinado. E nós precisamos ter o cuidado, porque muitas vezes, na intenção de fazer e até mesmo fazer para Deus, para abençoar a obra de Deus, para abençoar pessoas, nós estamos nos sobrecarregando e nos colocando numa área muito perigosa. E eu queria trazer também a reflexão de um homem, de um rei, que se colocou numa posição muito perigosa e sofreu consequências. Por quê? Porque ele quis fazer algo que, entre aspas, era para agradar a Deus. Eu me refiro ao rei Saul. E nós vamos ver o texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, que vai contar que Deus chama, através do profeta, e manda falar com o rei Saul, que era para ir e destruir os amalequitas. Esse povo que teve um momento de resistência contra o povo de Deus. E Deus, por um propósito, Deus queria exterminar aquele povo, porque Ele sabia o mal que aquele povo causava e causaria. E o rei Saul, então, recebe essa ordem, essa direção, e vai, junta o seu exército, e vai até os amalequitas. Mas quando ele ataca os amalequitas, ele separa ou ele preserva o rei e preserva também o melhor dos animais, dos gados, das ovelhas, e traz cativo para Israel. E aí à noite o Senhor vem ao profeta Samuel e questiona o profeta e fala que ele se arrependia de ter chamado ou escolhido Saul para ser rei, por causa da postura dele. Logo no outro dia, pela manhã, o profeta então vai ao encontro de Saul, e quando Saul veio e fala: eu obedeci ao direcionamento, eu obedeci aquilo que o Senhor mandou. E aí o profeta fala para ele: mas que barulho é esse que eu estou ouvindo de bois? Ele: não. É que o povo, os soldados, acharam melhor
preservar o melhor daquele povo para sacrificar, para oferecer a Deus. E o profeta diz: será que o prazer de Deus está mais no sacrifício ou no holocausto do que na obediência? O que é que Deus te mandou fazer, Saul? O que é que Deus te mandou fazer? E eu trago essa pergunta para você. O que é que Deus te mandou? O que é que Deus te chamou para fazer? O que é que Deus me chamou para fazer? E ali nós vamos ver que por causa dessa atitude, que entre aspas, havia uma boa intenção, que era para agradar a Deus, a justificativa foi essa, mas Deus não aceitou. Porque para ele, a obediência pesa muito mais do que os nossos sacrifícios, ou do que as nossas ofertas, ou do que aquilo que nós oferecemos fora do direcionamento dele. Ei, quantas vezes eu e você, para agradar pessoas, ou agradar instituições, ou agradar, ou conseguir alguma coisa, nós estamos fazendo, e muitas vezes nos sobrecarregando, mas sempre tendo a justificativa de que é para Deus, é para o Senhor. É para o Senhor. Quando Jesus esteve nessa terra, ele contou para nós uma parábola que nos ajuda a entender isso. Em Mateus capítulo 25, ele vai dizer que, a partir do verso 14, da parábola dos talentos. E nessa parábola ele conta que o Senhor chamou 3 servos e disse: eu vou viajar, eu vou para longe, mas eu vou deixar com vocês aqui. E entregou 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para um. E cada um segundo a sua capacidade. Ei, Deus foi quem criou você. Deus foi quem formou você. Nós não nos chamamos, é Deus quem nos chama. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 4 que Deus chamou uns para pastores, outros para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas e outros para profetas. É Ele quem nos chama. E aqui fica claro de que cada um recebeu aquilo que podia levar ou suportar. O que você tem feito? Será que você tem obedecido? Ou será que você tem feito para mais? Para agradar a Deus, entre aspas, ou agradar a instituição, ou agradar alguém, ou tentar conseguir algo a mais? Mas esquecendo desse princípio tão maravilhoso, que é a obediência. Eu costumo dizer uma ilustração de que a mãe vai sair para trabalhar pela manhã e ela vem para a filha e fala: filha, por favor, hoje, arrume o seu quarto. Eu preciso que você arrume o seu quarto. Está muito bagunçado, dê uma limpeza, eu só volto no final do dia, mas por favor, arrume o seu quarto. E a mãe vai trabalhar e aquela filha fica em casa. E de repente ela pensa, fala: poxa, mas eu não vou arrumar o quarto, eu vi que a cozinha ainda tem louças para lavar, a casa precisa varrer. Sabe uma coisa? Eu vou arrumar a cozinha, eu vou varrer a casa, eu vou cuidar das outras coisas, porque meu quarto eu fecho a porta e depois eu arrumo. E beleza, e assim ela fez. Ao final do dia a mãe volta, e aí já cansada, fala: e aí, filha? Aí vê que a casa está limpa. Mas fala: filha, e aí? E o quarto? Quando ela abre a porta do quarto, o quarto continuava da mesma maneira. E a mãe fala: filha, o que eu te pedi para fazer? Não, mãe, mas eu arrumei as outras coisas. Mãe, eu arrumei a cozinha, arrumei a casa. Filha, mas o que eu pedi você? É porque vai vir alguém para arrumar o seu guarda-roupa agora, está chegando. E agora como é que eu ponho alguém para mexer dentro do seu quarto com essa bagunça, filha? Aquela filha teve todas as boas intenções, mas ela quebrou um dos princípios, que é o da obediência. E eu queria que você assistisse esse pequeno vídeo. Assista esse vídeo e reflita. E eu volto logo em seguida. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life.
Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. E aí? O que é que Deus te chamou para fazer? Há muitos empresários que estão dentro das igrejas, entendendo ou, entre aspas, fazendo aquilo que eles acreditam que Deus os chamou para fazer. Mas Deus os escolheu por outro propósito. Existem também pastores, homens de Deus, que estão no mundo empresarial, de negócios, mas que não estão cumprindo o propósito.
E existem mulheres que estão em casa cuidando dos seus filhos, mas que estão em obediência ao propósito e ao chamado do Senhor. Eu passei por um momento bem desafiador, quando a minha filha, com apenas 6 anos, um pouco mais de 6 anos, começou a entrar em depressão. Eu viajava, eu ficava muito tempo fora, eu estava sempre viajando com o ministério, ou viajando com a pastora Zenete, ou viajando com o Moriá, ou viajando para Israel, para os Estados Unidos, para vários lugares, cumprindo o chamado e o propósito do Senhor. Mas a minha casa estava ruindo. A minha filha, com apenas 6 anos, estava entrando em depressão. Numa viagem que eu fiz a Boston, fiquei quase 40 dias, esse problema piorou. E ao voltar e ver toda a situação, eu entendi que era hora de parar. E por quase 1 ano e meio, eu parei as viagens, eu parei de ministrar fora, eu parei com tudo, porque eu entendi que o meu primeiro ministério é a minha casa. Foi muito desafiador. Porque imagina para quem viajava quase 3 ou 4 vezes por mês e agora está em casa, apenas cuidando das coisas da casa, mas entendendo que era hora de ajustar as minhas prioridades. E hoje eu posso falar para você que a minha casa foi restaurada. A minha filha hoje, já com 10 anos, tem crescido, desenvolvido e tem sido uma bênção. Mas eu precisei entender qual que era o meu verdadeiro propósito e chamado e prioridade. O que você tem feito? Talvez você tenha agradado tantas pessoas. Talvez você tenha socorrido tantas pessoas. Talvez você tenha resolvido o problema de tantas pessoas. Talvez você tenha mudado o destino de tantas pessoas. Mas o que Deus te chamou para fazer? Qual o chamado de Deus para você? É isso que Ele importa. Deus não vai cobrar nada de você que Ele já não tenha te dado. Lembra dos talentos? Cada um recebeu segundo a sua capacidade. A minha oração nesta hora é que essa palavra encontre o seu coração e encontre um lugar muito especial. Sabe por quê, queridos? Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz ou fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí nós entendemos que é o princípio da obediência. Muitas vezes quando eu estou agitado ou vejo pessoas muito agitadas ao meu redor, eu geralmente faço uma pergunta: o que Jesus fez dos 12 aos 30? Há especulações que ele trabalhou com o pai, que ele fez isso, que ele foi carpinteiro, que ele trabalhou na carpintaria. Especulações, porque a Bíblia não fala absolutamente nada. Ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era o propósito dele. E por que ele esperou até os 30 anos? Por causa do propósito, por causa do direcionamento. Que eu e você possamos nos espelhar no próprio Senhor Jesus, que em todo o tempo seu aqui na terra baseou a sua vida e a sua caminhada e o seu ministério na obediência ao Pai Celestial. A minha oração é que eu e você possamos nos alinhar com o coração do Pai e obedecer ao propósito que Ele tem para nós. E aí eu deixo essa pergunta para você: qual o seu chamado? O que o Senhor verdadeiramente te chamou para fazer? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.